Olá, meu nome é Juliana Caetano, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou museóloga e mestre em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília. O trabalho que eu venho apresentar aqui hoje tem a ver com a minha pesquisa de mestrado, mas também com a pesquisa que tenho atualmente desenvolvido também no doutorado. O tema da minha apresentação são as performances de arte contemporânea, principalmente aquelas presentes em instituições museológicas. Eu trago principalmente, na verdade, uma questão inicial de que, para muitas pessoas, a performance e, enfim, até mesmo para alguns artistas, historiadores da arte, a performance é aquela que eu consigo apenas acesso por meio de uma apresentação pessoal. Então, como eu consigo acesso às ações é principalmente pela forma com a qual eu tenho contato com essas obras. Então, é uma forma de eu estar ali vendo o artista apresentar a obra presencialmente e em determinado espaço, em determinado tempo, e é isso a forma como se resume o meu acesso a essas obras. Só que a gente questiona também os objetos, os vestígios, enfim, de uma maneira geral, que ficam dessas ações, ou seja, fotografias, vídeos, indumentárias e o que realmente esses trabalhos significam para essas obras e qual o poder desses objetos em relação à ação, o que eles realmente representam desses trabalhos. Então eu recorro à língua portuguesa e questiono que, num termo geral, vestígio significaria um indício, um rastro, um sinal de algo deixado. E aí é interessante perceber porque para muitas pessoas, principalmente do campo das artes, artistas, enfim, dentre outras pessoas presentes desse meio, que ficam desses vestígios, esses objetos que derivam dessas ações, apenas vistos como documentos. E muitas vezes não são vistos como obras. Isso é uma questão muito delicada porque a gente vai perceber, e a forma como eu quero alertar, na verdade, é a importância desses trabalhos. Mas tem uma discussão que ganha força nesse sentido, que é principalmente um dos debates dentro do campo da performance, dentro dos estudos da performance, que é diferentes discursos. Um pouco mais próximo da historiadora, por exemplo, da Peg Phelan, em que vai pensar que esses vestígios, esses objetos não têm qualquer relação e importância de obra com relação à ação. O que realmente importou foi a relação presencial. Já um outro autor, que chama Philip Auslander, vai pensar que esses objetos, essas fotografias, esses vídeos, eles podem ser entendidos também como obra, uma vez que eles também acabam criando leituras e possibilitam outras interpretações da obra. Então ele também entende que esses trabalhos compõem uma obra e podem muitas das vezes ser entendidos como a própria obra, como uma obra distinta do que foi a performance. Então fica um questionamento provocativo. Se a gente dissesse que grande parte das instituições museológicas brasileiras, por exemplo, não estão assimilando a performance numa possibilidade de representação da ação, mas sim esses vestígios que ficam dessas ações. O que isso significaria para a história da performance? E aí eu entro com a pesquisa de mestrado, em que eu fiz entre 2017 e 2019, em que eu fiz um mapeamento de 20 museus brasileiros, e desses 20 museus, 11 sinalizaram que possuíam em seus acervos obras que poderiam ser compreendidas como parte da linguagem artística da performance, ou seja, eu tenho foto performance, eu tenho vídeos e eu tenho principalmente vestígios.
muitos vestígios. Então, fica, na verdade, um dos alertas dessa pesquisa foi que em muitos museus eu encontro muitos vestígios de performance. Pouquíssimos são os museus ainda em que eu tenho a possibilidade de acolher a obra enquanto possibilidade de representação do ato performático, que a gente chama de reperformance. Então, isso é bastante delicado, porque muitos desses vestígios eu não tenho uma documentação que diga realmente o que se tratou a performance com a qual ela registrou. Então eu tenho às vezes objetos, eu tenho indumentários, eu tenho fotografias, vídeos, em que na verdade a gente não sabe exatamente como foi esse ato performático, quando foi realizado, onde, dentre muitas outras informações que nunca estão presentes nessa documentação. Isso é bastante preocupante, porque a gente acaba compreendendo que, na verdade, nós não estamos assimilando, não estamos dando possibilidade do público, ou enfim, para gerações futuras de realmente terem acesso a esses trabalhos, entenderem o que de fato pode se compreender daquela ação performática, daquela performance. Isso, enfim, é um ponto que eu chamo a atenção nas pesquisas e no que eu tenho feito, porque é principalmente compreender que, na verdade, nós estamos criando grandes elefantes brancos dentro dessas instituições. E eu, enfim, coloco alguns exemplos nesses casos. Eu cito um exemplo nesse resumo que eu elaborei para esse evento, de uma artista do presente no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, as obras dela, que foram colhidas cerca de 7 obras em que eles colocam o termo performance, mas na verdade não, o que a gente compreende como performance seria essa possibilidade de representação. Então, no caso, o que o museu acolheu de fato foram os vestígios dessa ação, e é bastante preocupante a forma como a gente também compreende esses vestígios. Assim, em muitos momentos não se entende uma documentação que seria o ideal de construir um grande dossiê. No caso, se você for acolher intencionalmente a documentação dessa performance sem intenção de representação. Se você não tem a intenção de representação dessa obra, mesmo que você tenha, o ideal seria que você construísse o máximo de informações possíveis para esses trabalhos. E uma das coisas que chama bastante atenção é que, no caso dessa obra, Arte Aérea e Balões, da Dieudonné Thomas, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, fica uma questão de que há uma departamentalização da obra dela. Cada obra vai para um setor diferente. Então eu tenho a indumentária presente no setor de acervo, eu tenho as fotografias presentes no setor de arquivo e documentação, e ela vai se dissipando entre os setores, não há uma conversação entre esses setores do que são essas informações. Então isso é bastante grave, porque quando você vai buscar as informações sobre essa performance, você percebe que, na verdade, você não tem as informações, além de departamentalizadas, além de setorizadas, elas não são suficientes para você entender ou expor ao público que realmente foi essa performance, né? E como essas obras realmente são entendidas, enfim. Então, são diversas as obras em museus brasileiros em que eu não tenho, às vezes, na maioria das vezes, muitas informações sobre elas. São obras que às vezes não saem das reservas técnicas, são obras em que elas não são expostas por não haverem exposições ou por não haverem informações. Então, fica uma questão bastante complicada, e fica o meu questionamento final do que realmente nós estamos colocando quando a gente entende que vai haver uma história da performance no Brasil. Como a gente compreende esses ambientes, esses setores, quando não se cria informações sobre essas obras, o que realmente a gente está chamando de instituições de memória. Enfim, é isso. Eu agradeço de antemão qualquer pergunta que vocês venham a ter, e agradeço muito ao evento pelo convite. Obrigada.